Vamos começar então? 3. Tá aqui mais lento. Então vamos lá. 1, 2, 3. Mara Régia, é um prazer incrível. Vocês são uma honra. Você está aqui no podcast Acelera Texto. Opa! E acho que ninguém melhor do que você para nos contar do Viva Maria, mais de 30 anos de sucesso de rádio com as mulheres e na Amazônia. Então, Também. um pouquinho disso. Oh, querida, eu é que estou aqui com meu coração acelerado. Sabe aquela música? Coração ligado, beat acelerado. Ah, não é todo dia que acontece, acelera texto. Que maravilha, Fernanda Pompeu. Você sabe muito das histórias de Mara Régia, porque eu tive a honra, eu sim, a honra de ter no livro das Guerreiras da Paz o meu perfil escrito por você, minha grande e querida jornalista. Então, é um prazer imenso, ainda mais quando estamos aí, como você disse, às vésperas dos 40 anos do Viva Maria, que começou nos estúdios da Rádio Nacional de Brasília, mas que depois ganhou o mundo e agora estamos na rede, não é? Então, é muito bom a gente ter percorrido os melhores anos do movimento de mulheres do Brasil em termos de conquista no período da Constituinte, né? E a celebração maior quando ela foi promulgada em 88. Então, foi realmente um privilégio termos nascido em 14 de setembro de 1981. Ai, meu Deus, tanta história, tantas pessoas queridas. Enfim, eu estou aqui com meu coração transbordando de memórias, de sentimentos, afetos, porque é como dizia a nossa saudosa Carmen da Silva, quando escrevia para a revista Cláudia, aliás, uma das pioneiras a fazer esse trabalho, né? Uma frase que eu amo: digam o que quiser, mas o feminismo é uma festa. É como estar no rádio, é como estar no rádio, que é também a mesma festa, né? Uma festa diária. Tá certo. Agora, deixa eu te perguntar, que eu acho que essas pessoas, principalmente as mais jovens, elas têm isso na cabeça. Se a gente fosse falar qual eu sei que todo sucesso é um conjunto, não existe um elemento, né? Um único elemento que leve ao sucesso. Mas então, mas o que é que você destacaria como razão do sucesso de um programa como Viva Maria? Tão longevo, tão pertinente. Oh, meu Deus! Eu Qual acho é que não existe pergunta, porque está falhando a sua voz. Eu repito, porque eu corto depois. Tá. Então, Mara Régia, principalmente, acho que para o público mais jovem, e um público, inclusive, de mulheres, tem muitas jovens querendo emplacar projetos, né? Projetos em podcast, em rádio, e até em outros formatos, né? Que elas perguntam, ela é uma pergunta, qual é a razão do sucesso de um programa como o seu, como o Viva Maria? Eu sei que o sucesso é um conjunto, né? Não existe um elemento que leva ao sucesso, mas é um conjunto. Mas desse conjunto, que elemento você destacaria para ter um programa tão longevo, para ter essa audiência e ir num lugar tão especial? Você consegue? Bom, eu acho que o valor maior dessa permanência, 40 anos não são 40 dias, né? E eu acho que, na linha do tempo, dá perfeitamente para a gente entender que sucesso não vem assim, não piscar de olhos, nem tampouco no tilintar dos dedos. É processo, mas tudo que a gente fez de bom e todos os momentos ruins, a gente deve justamente ao público, a essas Marias, né? Marias de Deus, Marias de Jesus, Marias da Cruz, Marias das Dores. São muitas as Marias, mas tem as Marias da Graça, né?
que fazem a gente sorrir de orelha a orelha. Enfim, eu acho que é muita força, raça e fé, como diz o verso de Fernando Brant na música de Milton Nascimento. É Maria, preciso... Maria, Maria, Maria. Essa força que nos alerta, né? Então, na voz de Elis Regina, ganha ainda mais significado, não é? Porque ninguém como ela viveu a intensidade do estrelato, né? E das dores de ser mulher. Então, eu acho que é tudo junto e misturado, com uma pitadinha de sorte, porque imagina você, eu estar nos microfones da vida, estreando, inclusive, locução, que até então eu fazia rádio, mas nos bastidores. Eu era produtora na Rádio Nacional da Amazônia, que foi minha porta de entrada para essa arte, né, do domínio do microfone. E aí eu estar ali justo quando começa a mobilização, um movimento crescente de estarmos com o megafone em punho nas praças, nas avenidas, enfim, vivendo aquela mobilização pelas assinaturas. E tudo isso quando a gente ainda não tinha rede social, né? Porque hoje é fácil. Tinha nem Na época internet, não tinha nem internet. a gente trabalhava com a pirâmide, né? Mara Régia chamava a Fernanda Pompeu, que, por sua vez, chamava mais duas amigas, e dali ia crescendo a roda. Nos encontramos, então, na Praça do Povo, do setor comercial sul. E, mais ainda, um fator sorte, estar em Brasília, onde tudo estava acontecendo. Então, nos momentos cruciais, onde a gente precisava bater panela, lá no Salão Verde, para rebater as ofensas e a maledicência daqueles que achavam que nós éramos loucas, por exemplo, por pleitear licença paternidade, né? E eram só 5 dias que a gente queria. Hoje, algumas empresas já dão até 1 mês, e eu acho que os homens precisam realmente se mexer, porque do céu só cai chuva. E Nada às cai vezes do céu. avião, né? Um ou outro Pelo avião. amor de Deus. É. Mas é isso, eu acho que o sucesso, a Maria, é feita de insucessos também, porque foram muitos os períodos de descontinuidade, de censura, de bloqueio, enfim, foi muito choro, muita lágrima, inclusive na hora do programa, com a morte de Elis Regina em 82, por exemplo, foi um dia que a minha voz, você sabe, a voz ela é muito sensível. Não por acaso, quando você leva um susto, a voz, você quer falar e você não consegue nem gritar, né? Porque te prende, o ar vai embora. Então, diante de uma emoção, uma notícia tão ruim, tão dolorosa, não tem como você segurar a lágrima. E aí, quando vem a lágrima, inunda a garganta. E aí, se inunda, você não consegue falar. Então, esse e outros tantos momentos da vida brasileira marcaram de uma forma bastante dolorosa a trajetória do Viva Maria. Mas a gente também teve grandes momentos, né? A gente teve a promulgação da Lei Maria da Penha, ai, que desejo tão acalentado para nós que fizemos da luta contra a violência à mulher bandeira desde o primeiro ano de vida do Viva Maria. Nossa, foi muito bom celebrar essa e outras tantas conquistas. A gente já caminhou muito, embora os retrocessos estejam sempre aí, né? A gente sofre de uma impaciência histórica, né? Porque eu, então, tenho sempre a sensação de que, meu Deus, de novo, com outras ferramentas, mas a luta, o esforço é grande. Precisa fôlego. Aliás, a palavra radiofônica para andar precisa fôlego, viu? Sem ele, não tem como a gente marcar nenhum gol, inclusive na locução. Gol! Experimente! Tá certo.
Foi bom você ter usado a palavra radiofônica, porque esse é um assunto muito caro, né? A audiência do Acelera Texto, né? Que é uma audiência principalmente ligada, não é? Preocupada, eu diria mais ligada, às vezes apaixonada pela palavra. E uma das coisas que eu penso muito, tenho refletido muito, é na palavra, na expansão, nas extensões da palavra, né? Quando a gente fala em palavra, não é só a palavra escrita, a palavra literária, a palavra de ordem, né? A palavra da Bíblia, né? É também a palavra radiofônica. Queria que você falasse um pouco isso, porque eu fico pensando que o rádio, assim como o podcast, o que eles são, né? Eles são falas, eles são palavras faladas, é isso? E eu queria que você falasse um pouquinho. É o grande poder, não é? Qual é o grande poder do rádio? Do rádio em geral. Aham. Eu acho que as características desse veículo, elas determinam, sem dúvida alguma, esse poder. Primeiro que ele é muito democrático, né? Acho que o rádio nasceu à luz de uma pedagogia, né? Uma pedagogia sonhada, inclusive, pelo pai do rádio, Edgar Roquette Pinto, que sonhou esse veículo para a educação. Não por acaso, temos aí a lembrança dos malfadados. Você deve ter passado por isso como eu, né? Aulas pelo rádio, Mobral, né? Para educar a população brasileira e tal. Mas antes disso, as próprias radionovelas, tudo isso foi muito contundente na vida do rádio, né? Então, o rádio faz a palavra andar, a começar por uma característica que eu acho fantástica, dele ter mobilidade. Você, para assistir televisão, mesmo que você não esteja num sofá da sala, você precisa um mínimo de atenção, porque a própria linguagem da TV suprime detalhes da cena. Porque se as pessoas estão vendo, para que você vai dizer, olha como é que está o mar? Já se sabe que ele está revolto. Então, se você está vendo, agora o desafio é você fazer dessa caixinha mágica que é o rádio um instrumento de imaginação, né? E aí é mesma relação que você tem com o livro, né, Fernanda? De repente, quantas vezes você lê um romance e aí você vai para o cinema doida para vê-lo nas telas e, de repente, não mais que de repente, que decepção. A sua versão daquele livro era muito melhor, não é? Então, eu penso que o rádio é magia, e essa magia tem uma conexão profunda com essa palavra que vem e se utiliza do sentido mais profundo que é o ouvido para falar para o coração. Então, quando eu digo, gente, eu estou aqui com sementes de moringa, essa santa criatura de Deus, essa planta maravilhosa, ela é curativa. Acredita que ela tem mais vitamina C do que cenoura? Ela é maravilhosa. Ela vai ajudar você a ter mais saúde, que é o bem maior dessa vida. E se você quiser essas sementes, manda um recadinho para mim. Hoje, WhatsApp. Mas, na época, nos primórdios, manda uma carta para mim. Escreva uma carta, meu amor, que eu mando para você, por favor. Então, realmente, o rádio tem essa magia. Não por acaso, a morte dele foi decretada tantas vezes, né? Tantas vezes. O rádio morreu, acabou, e agora ele se reinventa em milhares de podcasts, né? Cada vez mais populares, não é? E uma felicidade eu estar aqui no podcast do Acelera Texto, Fernanda Pompeu. Olha, isso que você está falando, eu acho de uma pertinência, porque, de fato, né, houve esse momento, o rádio não está, né? Ninguém mais ouve rádio,
ou só ouve rádio quando está no carro, o rádio tem mais a ver. E hoje é mais profundo até. O que a gente tem percebido é que a fala, né? A fala, ela ganhou relevância, por exemplo, na comunicação na internet. As pessoas quase que estão fazendo rádio pelo WhatsApp, né? Ou seja, o áudio, vamos chamar de áudio, tá? Só para amplificar. O áudio parece que é o contrário. Ele sobe e ele é uma das grandes tendências da comunicação hoje, porque é evidente que as pessoas gostam muito mais de falar do que de escrever, né? Ou é mais fácil, inclusive, ou do que gravar, né? Onde elas precisam de ferramentas para gravar. E não, a fala é algo natural. Todo mundo fala, né? E aí, Fala. nesse todo mundo, outra característica do rádio, ser democrático. Ali, tanto a pessoa que não tem domínio da escrita, como aquela que lê de trás para frente, né? Tem acesso. É só ligar o telefone, porque, não por acaso, o rádio é um primo, um parente muito próximo do telefone, né? Que até hoje a gente sabe, se não funcionar, nem mesmo a internet dá conta. E hoje, todos esses recursos que foram consagrados pelo rádio, aí estão sendo usados pela televisão, por todos os meios, não é? Então, a gente sabe que o rádio, essas ondas, elas sim, são poderosas. Poderosíssimas. É fato, é fato. E aí eu quero, então, já engatar, que eu tenho muita curiosidade de saber qual é a sua opinião sobre os podcasts, mais ainda, sobre a febre dos podcasts, e emendando já para você falar, se você tem podcasts, como é que você está pensando isso? Podcast. Olha, na verdade, o Viva Maria hoje é um podcast, porque pelo tamanho que ele tem na presença da programação da Rádio Nacional, em rede para todo o Brasil, ele hoje ocupa 5 minutos da programação. E depois ele pode ser replicado por inúmeras emissoras. Então, é uma questão para a gente pensar. O que vale mais? O tempo, a permanência ou a cobertura? Não é? Me interessa falar para mais? Se interessa falar para mais, faça menos. Né? Menos é sempre mais. Em tudo na vida, quase. Né? A gente não pode exorbitar. Aquele Viva Maria dos anos 80, que ficava até 3 horas no ar, com aquela adrenalina toda, mas ali a gente tinha auditório, a gente tinha a presença dos movimentos sociais. Eu compartilhava o microfone, ora com o movimento das mulheres negras, né? O movimento negro unificado, ora com as mulheres da academia. A UNB em peso estava ali, não foram poucas vezes, Lia Zanota, Lourdes Bandeira, todas essas mulheres nos trouxeram a reflexão, sem falar daquelas que são escritoras, né? Você sabe que eu tive a honra de lançar no Viva Maria o primeiro livro sobre a sexualidade das mulheres no Brasil, de Rosemarie Muraro, né? Que levava, inclusive, alguns exemplares para a gente sortear com a audiência, né? Uma maravilha. E à noite, todo mundo no lançamento, aquela festa. Depois, Ruth Escobar, Diniz Fati, Marina Colassante, muitas mulheres do Brasil, né? Não tenho de memória, é difícil a gente não pecar. Sem falar das mulheres da floresta. Só Dona Raimunda dos Cocos, que infelizmente nos deixou em 78, essa grande liderança extrativista, ela veio a Brasília para fazer uma operação no Hospital Universitário da UNB e a operação estava marcada para quase que imediatamente a chegada dela, depois foi transferida, essas coisas. Eu falei, vem para minha casa e vamos todo dia ver como é que acontece isso. E aí ela começou a ficar muito triste, muito saudosa do mato, né? Bicho do mato é danado, né? Se está longe, está faltando a alma. E aí eu falei, vamos para a rádio que você vai me ajudar a fazer o programa. Olha, em 10 dias ela estava recebendo mais carta do que eu. Maior sucesso!
E ela cantava: ei, não derruba essas palmeiras, ei, não devora os palmeiras. Tu já sabe que não pode derribar, precisamos preservar as riquezas naturais. Então, nossa, quanta musicalidade. E aí a gente está na oralidade. E aí todo cuidado é pouco. Eu dizia que com o Viva Maria de 3 horas dava para fazer todo esse reboliço. Inclusive colocar o microfone no ar, o que é sempre um perigo, porque tem desde aquela pessoa que solta um palavrão, e aí você que é punida por não ter estabelecido uma margem de segurança na conversa, como também pode pecar por opiniões políticas muito agressivas, né? Hoje, inclusive, você tem um monitoramento muito grande da palavra, né? Ela pode te custar um processo violento. Então, todo cuidado é pouco. Então, eu vejo assim, eu vejo podcasts que exorbitam. Tem gente fazendo podcast de 1 hora de duração, não é? E inclusive, essa duração, ela é incompatível com o tempo das pessoas, mesmo em tempos de pandemia, certo? Porque a gente está tendo uma enxurrada de cursos online, né, que te chamam com muita propriedade, assim, as pessoas que estão por trás devem conhecer muito as ferramentas do marketing, porque a propaganda é a alma do negócio, continua sendo, contanto que não seja a criança a alma do negócio, tudo bem. E aí você acaba, na pandemia, tendo que administrar essa revolução de costumes, né? Porque, veja, eu, antigamente, antes da pandemia, eu não precisava fazer o meu almoço de todo dia, né? Porque eu já estava no centro da cidade, lá eu já tinha um restaurante natural que eu frequentava, restaurante esse que fechou, não é? Devido à falta de demanda. Então, hoje você tem essas tarefas de casa e aí o ruído também é incompatível com essa escuta, essa escuta realmente antenada, né? Porque existe, inclusive, uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Escutar demanda mais. Você que é a dona da palavra sabe muito bem disso, sabe melhor que eu. Então, de repente, eu estou aqui, né? Aí eu ligo a máquina de lavar roupa, já vai atrapalhar aquele tremor. Toca a campainha, aí vem o moço que vai consertar, sei lá, agora mesmo eu estou com um problema aqui em casa que está em curto a luz do banheiro, então estou esperando que venha o cidadão aqui me ajudar. Mas eu tenho que avisar para o porteiro, por favor, eu vou entrar numa live, não toque o telefone para não ter ruído, porque o ruído é a dispersão, né? É como figura fundo. Eu estou falando com você e, de repente, vou contar uma história muito triste que se remete, tem um pertencimento com alguma história de vida, algum sofrer que você teve, imediatamente você sai da minha palavra e vai para a sua história. Então, são mecanismos que a gente que faz comunicação precisa estar bastante atento, né? Então, não dá para acelerar o texto se a gente não tiver essa atenção. Então, eu vejo assim, os podcasts que produzi até agora nunca foram assim exorbitantes no tempo que eles tiveram. Eu fiz cerrados para o WWF sobre os biomas, né? Eu fiz também as mulheres do açaí na pandemia, né? E agora estou fazendo o podcast das Super Marias, né? Já contei a história da Lucimar, que era uma babá que embalava o sonho de uma menina que depois foi minha aluna na universidade, a Janaína, e a mãe dela, a mãe dessa menina, que patroa da Lucimar, indignava-se com o fato da Lucimar estar virando uma militante pela causa das trabalhadoras domésticas.
Então, essa história dela é fantástica. Outra história, a da Maria Quarqué, que é a história de um poema que nasceu de uma trabalhadora rural que vivia em Xinguara, no Pará, e que, de repente, não mais que de repente, quando consegue juntar um dinheiro, o auge do DVD, daquelas locadoras de vídeo, ela vai para a cidade e tenta pegar ali uns filmes para ver cinema em casa. Vai toda animada, tenho dinheiro, posso alugar, vou que vou. E aí a moça disse, não, a senhora mora num sítio a quilômetros daqui, quem é que garante que a senhora vai voltar? Ela falou, mas eu pago, eu posso comprar. Não, não, de jeito nenhum. Ela voltou para casa chorando, indignada com o fato dela ser uma mulher da cidade, da roça, e por isso ter sido negado o direito dela alcançar aquele desejo, né, de consumo. Daí ela escreve, eu sou uma Maria Quarqué, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé. Eu sou uma Maria Quarqué. E aí ela escreve para a rádio, me manda esse poema, eu leio assim, e aí, uau, ó, sucesso. Eu sei que a partir daí ela volta a estudar, uma revolução na vida dela por conta desse poema, que inclusive ilustrou um calendário da Embrapa, né? Aí, num dos aniversários do Viva Maria, eu a trouxe de Xinguara para conhecer a casa de Cora Coralina. Ela andou de avião pela primeira vez na vida. E é por isso que a Eliane Brum diz que eu sou mulher ponte, porque eu adoro fazer isso. Eu acho que quando você sai do lugar que você nasce, aí sim você está no mundo, você tem a possibilidade de ampliar seus horizontes, né? E hoje, essa Maria Quarqué, cujo nome é Kênia Silva, que não é o nome dela, é um apelido, mas que ela adota, é assim que ela é conhecida, ela é a embaixadora da REAF, da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, pela região norte do Brasil. Então, veja, né? E essa Maria Quarqué também, ela usa muito, eu falei das sementes há pouco, da moringa, ela plantou, e quando eu cheguei lá em Xinguara, para fazer uma oficina com ela falou, vem cá ver a Mara Régia. Eu falei, ué, outra Mara Régia? Era a árvore que ela tinha batizado com o meu nome. Então, assim, essas histórias que estão nos podcasts das Marias, né? E fizemos um com a parteira Zenaide, que é a mulher que nasceu aos 10 anos. Você sabe, parteira só nasce quando faz o primeiro parto. E coube a ela, aos 10 anos de idade, quando ela não tinha nem noção por onde nascia uma criança, a parar o menino de uma tia que chegou a hora de parir, não tinha ninguém em casa, foi ela mesma que a parou. Então, histórias maravilhosas, contundentes, e é disso que vive o podcast das Super Marias, mas nada além de 7, 8 minutos estourando, que é justamente para a gente não perder a dimensão da escuta, da atenção. Você sabe que a propaganda, ela explora os 30, 45 minutos de atenção comprovadamente. Então, como falar tudo o que você precisa, e a propaganda magistralmente faz isso. 1 minuto, 45 segundos. Né? Então, é isso, é você ter a precisão, é você não perder o time. Então, a menos, claro, se você vai entrevistar um Chico Buarque, meu Deus do céu. Ou uma Mara Régia, como estamos fazendo aqui. Né? Essa foi a melhor do podcast. Não, claro. Fernanda, você é maravilhosa. Mas é isso. Então, eu vejo que não dá para a gente exorbitar. Muitas vezes, assim como as lives também, né? Você entra numa live, depois de 2 horas e meia, as pessoas começam a se mexer na cadeira, né? Uma peça no teatro, porque nós temos limitações de atenção, limitações de estrutura, até se você não estiver sentada numa cadeira confortável, não rala nem rola. É como o sono à noite, não depende do colchão, né? Claro. Já tentou dormir num estrado duro, aqueles colchões fininhos? Tem muito na Amazônia, já passei por isso. Então, tem que ser assim, tem que saber em que condições, né? Agora, todo trabalho, seja em podcast, em rádio, tem o seu destino, né?
ele é criado para determinada coisa. Por exemplo, o acelera-texto, ele já conta com uma audiência muito propícia a ter um foco. Acelera-texto são as pessoas que querem ter o domínio da escrita, que é uma coisa que o homem branco, como já diz o nosso grande Davi Copenhauer, que o homem branco precisa da escrita, né? As populações tradicionais, particularmente as populações indígenas, são mais da oralidade, né? São mais da palavra. A palavra que se perpetua de geração a geração. Geração a geração, não, a Rita está falando errado. Não, está certo, de geração a geração. Geração para geração e de geração a geração. Obrigada, Fernanda, minha eterna professora. Agora, deixa eu falar. Mas o Acelera, ele também entendeu que quando não é só a escrita, eu acho que o compromisso dele é com a palavra, porque a palavra radiofônica é texto também. A fala é um texto, sabe? Eu acho que eu estou saindo um pouco dessa ideia mais ortodoxa de o texto é aquele que é escrito para a página ou para a tela. Ele é fundamentalmente isso. Mas hoje você tem essa fala. Você pode ter uma fala que é como uma escrita falada, porque ela é tão organizada que ela se aproxima da ideia de escrita, que, no fundo, é a ideia da organização das ideias e da exposição. Então, você entende o que eu quero dizer? Essa fronteira, eu acho que o compromisso, o grande compromisso, é com a palavra. Né? Agora, como vai ser essa palavra? Vai ser no papel, vai ser na tela, vai ser falada, vai ser no vídeo. Como é que é essa palavra? Agora, é fundamental para quem quer tanto escrever na hora da redação, por exemplo, fazer um Enem da vida, como para apresentar um programa, eu vou te confessar, eu tenho 40 anos de rádio, jamais ousei entrar no ar de mãos vazias, porque o microfone, por si, quando se abre à sua frente, ele já te joga no abismo de mãos vazias. E se você não tiver ali uma base, um roteirinho, não é? Então, eu aqui, antes de entrar com você, é lógico que logo de saída você pode me dizer alguma coisa inesperada, mas eu, desde o início do nosso bate-papo, eu tinha mais ou menos um caminho a ser percorrido. Eu já sabia de que nós vamos falar. Eu tentei vasculhar na memória 15 minutos antes, né, o meu repertório, o que talvez pudesse contribuir mais e melhor para essa nossa rádio experiência aqui podcastiana. Ai, neologismo, me acuda, estou inventando. Mas, enfim. É isso, sabe, amiga? Não ousem encarar o microfone assim, estou pronto, né? É claro que quando você tem todo o tempo do mundo para fazer uma explanação, tranquilo, basta começar agora. Mas, normalmente, não é isso que acontece. O tempo está sempre ali, fazendo o monitoramento da nossa palavra, não é? Não tem coisa mais desagradável do que a gente falar demais. Minha avó sempre dizia, quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Acho que era uma coisa assim, não sei se era burra, se era cavalo, mas era muito engraçado, minha avó Maria, não por acaso é Maria também. Mas é isso, a gente precisa estar atento, precisa organizar o pensamento, porque a palavra também tem esse seu lado perverso. Uma vez dita, impensadamente, maldita, né? Então, maldição é praga. Então, cuidado. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Aliás, é isso aí. Eu acho que a gente vai aqui encerrando, né?
esse papo maravilhoso, que foi, que será e que está sendo de grande valia, tá? Volto a dizer, né? Isso não é jogar confete, mas volto a dizer que é uma honra, porque eu estou falando com alguém que tem uma prática, né? Uma comprovada prática com o rádio, com a comunicação. Vamos pensar, né? A comunicação como grande, né? O grande universo, e você pega um trecho, né? Desse universo, no caso, o rádio. Então, tudo que você está dizendo é algo que vem da sua experiência, vem da aplicação. Acho que isso ficou claro está ficando claro para todo mundo, né? Pois Então, é, eu quero relembrar aqui aquela frase que eu disse a você, que está no livro das Brasileiras Guerreiras da Paz, que é: o rádio é o ar que eu respiro. Então, eu comecei essa nossa conversa falando do fôlego que a gente precisa, né? Não só para o grito do gol, mas até, olha, eu lembro o Chacrinha, né? Como ele falava, Terezinha! E o Chacrinha veio do rádio, né? A origem dele é o rádio. Até o nome dele, você sabe que ele começou a fazer rádio numa chácara. E era um lugarzinho bem pequenininho. Chacrinha. E aí daí veio a Chacrinha. E eu estou aqui homenageando nesse Acelera Texto a figura desse que, sem dúvida, foi um dos maiores comunicadores do Brasil, né? Até com aquela buzina. Eu vou aqui apertar, porque já deu meu tempo. Eu agradeço muitíssimo a você, minha querida Fernanda. Acompanho o seu trabalho com grande interesse e é um aprendizado impagável. Ó, um beijo e até qualquer hora nas ondas do rádio, nas ondas da internet. Vamos lá, nadando de